Bom dia, graça e paz. Podemos ficar em pé no nosso lugar? Amém. Eu sei que normalmente nós abrimos sempre com uma palavra que está em Salmos, que é aquilo que o Senhor nos tem direcionado, mas pela primeira vez o Senhor deu uma direção diferente e nós obedecemos. Amém. A palavra que o Senhor hoje nos dá para abrir está lá em 2 Crónicas, no capítulo 5, mesmo no final do capítulo 5. E diz assim: E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Senhor, nós estamos aqui hoje. Confiamos que a Tua glória vai encher esta casa, Senhor. Confiamos que se Tu nos deste esta palavra para abrir, Senhor, é porque Tu queres, com o nosso louvor, com a nossa adoração, possamos chegar ao Teu coração para que a Tua glória se faça presente nesta manhã, Deus. Senhor, nós podemos não ter símbolos, podemos não ter trombetas, podemos ter somente um instrumento, mas temos um coração grato por tudo o que tens feito por nós, Senhor. Temos um coração que se rende a Ti e que nesta manhã celebra a vida que Deus nos dá, a vida que o Senhor nos tem dado e a vida que Deus vai dar. Mas mais do que a vida, celebramos, Senhor, a nossa história. Celebramos a história daqueles que começaram antes de nós, abrindo o caminho, Senhor, para que pudéssemos hoje ter uma igreja numa nação que fala, Senhor, a Tua palavra. E celebramos também a história do que vai acontecer a partir de nós, o nosso legado, os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos filhos, Deus. E oramos hoje declarando isso, que eles possam entender, Senhor, que quando nós louvamos, quando em uníssono, quando em conjunto, quando em unidade, rendemos graças ao Deus Todo-Poderoso, rendemos graças ao Rei dos Reis, rendemos graças ao Senhor dos Senhores, a Tua glória se faz presente. Por isso hoje nós declaramos a Tua majestade, Senhor. Hoje declaramos que és um Deus bom, que és um Deus fiel, que és um Deus justo, que és um Deus que não se esquece do seu povo, que és um Deus que está atento às necessidades do Teu povo, Senhor. E hoje Te adoramos nesta manhã. Senhor Espírito Santo, declaramos que este tempo é Teu, esta celebração é Tua, não é nossa. Nós estamos aqui porque Tu estás, Senhor, e rendemos essa homenagem a Ti. Declaramos, vem, Senhor, vem e faz daqui, Senhor, a Tua casa. Vem e faz daqui o Teu lugar, Senhor. Toca nas nossas vidas, Senhor Espírito Santo. Move no nosso meio, toca nos nossos corações. Fala com cada um dos que está aqui presente, Senhor. Nós estamos na Tua casa porque sabemos que aqui é o lugar onde há paz. Aqui é o lugar onde Tu nos chamas para perto de Ti. Aqui é o lugar onde nos dás direção. Aqui é o lugar onde curas. Aqui é o lugar onde restauras, Deus. Então hoje, Senhor, com alegria nós nos rendemos a Ti. Vem, Senhor Espírito Santo. Te adoramos, precisamos da Tua presença. Vem para podermos celebrar a vida com o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Te louvamos nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que
agora, fecha os teus olhos e declara que tu queres beber esse rio. Declara que tu queres saciar a sede. Declara que tu queres lavar o teu interior. Que o Senhor possa agora estar aquietando a nossa alma. Que o Senhor possa agora estar derramando a glória dEle neste lugar. Que nós possamos estar totalmente entregues a Ele. Que nós possamos estar totalmente sedentos dEle. Que toda distração, tudo aquilo que é lá de fora, que não interessa para aqui agora, que Ele possa lavar. Que nós possamos hoje fluir nas águas. Que nós hoje possamos fluir na fonte que é o Senhor, na glória dEle. Ore a Ele. Beba diretamente da fonte. A fonte é Ele. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar em Ti, Senhor. Queremos alcançar esse lugar que é a Tua glória, Senhor. Queremos, Senhor, ver a Tua face, Deus. Leva-nos, Deus, à sala do trono, Senhor. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de paz. Esse lugar de pureza. Aleluia.
entra agora nesse lugar com o Senhor e declara para Ele: és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, colocamos diante de Ti, Senhor, todo fardo, Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, todo peso, Pai, pois na Tua palavra, Senhor, diz, para deixarmos diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, nós queremos, Senhor, estar neste lugar, Senhor, de calmaria, Pai, para os nossos gritos interiores, Senhor. Nós queremos, Pai, estar neste lugar, Senhor, onde nós podemos acreditar, Pai, que estamos bem, onde nós podemos crer, Senhor, que Tu estás conosco, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes por nós, por tudo aquilo que Tu já fizeste por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque hoje, Senhor, nós temos a Tua graça, Senhor. Hoje, Senhor, nós podemos estar na Tua presença, Te adorando, Te louvando, Senhor. Em Ti nós encontramos a nossa esperança, Senhor. Em Ti nós encontramos o nosso fundamento, Deus. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que fizeste. Obrigada por ter se entregado naquela cruz pela minha vida e a dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo sangue que Tu verteste naquela cruz, meu Deus. Nós Te agradecemos, meu Deus, não só por teres Te entregado, mas por teres principalmente, Senhor, ressuscitado, Senhor. Por teres vencido a morte, Senhor. E por nos mostrares dia após dia, Senhor, que o Teu poder é maior do que todas as coisas, meu Deus, e que nada para Ti é impossível. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A
sua força. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a forma como tu sentes. Vai-lhe dizendo como Ele é importante para ti. Vai falando com Ele com as tuas próprias palavras. Não te restringes àquilo que estamos a cantar.
Te glorificamos nesta manhã, Senhor Jesus. Te damos glória. Te damos glória pela tua vida, que serve de exemplo para nós, de referência, Senhor. Te damos glória pelo teu ministério, Senhor, que nos permitiu hoje estar aqui, Senhor. Te damos glória pelo sacrifício que fizeste naquela cruz do Calvário, por cada um de nós. Éramos pecadores, éramos homens e mulheres falhos, que viviam nas trevas e hoje estamos no reino da maravilhosa luz, Senhor. Te damos graças por isso, meu Deus. Toda a glória, toda a honra, toda a majestade seja para o Deus Todo-Poderoso. Todo o nosso louvor seja para Ti, Senhor. Como nós começamos, que a Tua nuvem de glória possa invadir este lugar, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, Tu te fazes presente nos louvores do Teu povo. Oh, Senhor, Te louvamos e Te adoramos, Senhor. Não fazemos isso para que Tu estejas presente, Deus, mas sabemos que isso faz com que Tu estejas presente. Ouve o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe, Senhor. Te adoramos. Podemos adorar o nosso Senhor com as nossas palmas. Amém. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Louvado seja o Teu nome. Amém. Podemos tomar os nossos lugares? Sim. É bom estarmos juntos. Hoje tivemos aqui uma chuvazinha logo de manhã, para começar. É o primeiro dia de chuva aqui. Mas não é o nosso primeiro dia de chuva. E não vai ser o último. Esperemos que no verão esteja calor. Mas para estar calor no verão e nós vivermos bem, é bom que nesta altura venha a chuva. A primavera só começa para a semana, não é? Segunda-feira ou terça, acho que é por aí, não é? 21 ou 22. Então que seja tempo. Já agora, já que estamos a falar disso, deixem-me lembrar-vos uma coisa. Para a semana é o domingo mais difícil da vida do crente. Porque é o domingo em que muda a hora. É o domingo em que a gente dorme menos uma hora. No domingo que vem, quando forem 2 da manhã, o relógio atrasa para a 1. Portanto, a gente vai dormir menos uma hora. Não, quando é 1, avança para as 2. Portanto, a gente dorme menos uma hora. Muda a hora. É o domingo difícil do crente. Não é a chuva. É a mudança da hora que dá aquela preguiça de manhã. Mas Deus vai renovar as nossas forças. Amém? A gente vai conseguir chegar lá. Então podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, abrir ou ligar. Números 13. É algo que todos nós, acho que se calhar conhecemos de trás para a frente, o capítulo 13 e o 14. Vamos ler aqui 4 versículos. Capítulo 13, Números 13, do versículo 17 ao 20. Confesso que no início da minha caminhada era aquele livro que eu não tinha interesse nenhum em ler. Porque só ouvia que o não sei quantos era filho do não sei quê e avô do não sei quê. Mas quando a gente começa a estudar mais a Bíblia, percebe que este livro é como se fosse uma âncora que Deus tem ali na Bíblia, para quando a gente tem uma dúvida, vai ver de onde é que vem aquela descendência, vai ver de onde é que vem aquela pessoa. E aí tudo joga. A Bíblia é um livro em que tudo faz sentido. Eu discordo completamente daquelas pessoas que dizem que as coisas de Deus não têm lógica. As coisas de Deus têm uma lógica que nós muitas vezes não conseguimos alcançar. Mas o nosso Deus é um Deus justo, um Deus certo, um Deus perfeito. Portanto, as coisas têm que ter lógica. Uma coisa é o entendimento humano acompanhar isso. Por isso é que o livro de Números está cá, para nos mostrar como as coisas funcionam também. Amém? Então, Números 13, vamos ler do 17 ao 20. Diz assim no versículo 17. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi à montanha. E vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má. E quais são as cidades em que eles habitam, se é em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amém? Senhor Espírito Santo, eu entrego este tempo de ministração em Tuas mãos. Tu és o Senhor que tem a palavra, Tu és o Senhor que tem o pão da vida, Tu és aquele que nos instrui, Tu és aquele que nos guia, da mesma forma que guiaste este povo. Guia-nos nesta manhã, nesta ministração, Senhor. Prepara os nossos corações como uma terra fértil, onde a Tua palavra possa vir como uma semente que frutifica,
que germina, que nos traz crescimento e, acima de tudo, que nos traz entendimento sobre quem nós somos, onde estamos, para onde vamos e aquilo que tu esperas de cada um de nós, Senhor. Fala com o teu povo, abre os nossos ouvidos espirituais. Eu declaro desde já na autoridade do nome de Jesus que se há cansaço, que ele vá embora no nome de Jesus. Se há alguma preocupação, que ela caia agora, para que a palavra do Senhor possa fazer morada no nosso coração, trazer mudança e restauração nas nossas vidas. É o que declaramos no nome santo de Jesus, para a glória do Pai. Amém? Amém. Amém. Então nós vemos aqui, nesta palavra muito conhecida, que Moisés deu um comando àqueles homens. Ele disse, vão espiar a terra que o Senhor nos entrega, que o Senhor nos dá. A terra que se chama a terra prometida por Deus. Agora, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Será que Moisés, aquele homem que teve fé para atravessar o Mar Vermelho, não é? O mar estava lá. Quando ele pôs o pé em fé, o mar abriu. Será que Moisés, o homem que teve essa fé para atravessar o Mar Vermelho, não teve fé para mandar os espias ir, ou melhor, para avançar para a terra prometida, sem que primeiro mandasse alguém ir ver? Será que ele perdeu a fé? A fé que tinha fé umas semanas antes e de repente perde a fé? Não, não é nada disso. Vem comigo aos 2 primeiros versículos deste capítulo 13. Porque tudo se explica na palavra. O primeiro e segundo versículo explicam porque é que Moisés mandou o povo para lá. Diz assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Amém? Então nós percebemos, Moisés obedeceu. Moisés não fez nada pela cabeça dele. Aliás, a única vez que Moisés fez uma coisa pela cabeça dele, Deus ficou zangado por ele, foi quando ele, em vez de falar à rocha para a rocha dar água, ele feriu a rocha com o seu cajado, como tinha feito uma vez, e à conta disso não entrou na terra prometida. Porque deve-se obedecer a Deus. Mas Moisés obedeceu a Deus. Coisa estranha, não é? Deus diz que vai dar uma terra ao povo. Porque será que Deus mandou o povo espiar a terra primeiro? Vocês nunca pararam para pensar isso? Será que Deus teve ali um episódio de amnésia? Esqueceu-se qual era a terra? É melhor eles irem ver qual é para eles não se perderem, para não saber? Não. Deus não tem amnésia. Deus não é homem como nós, que se esquece das coisas. Aquilo que Deus diz hoje, Deus vai cumprir. Nem que seja daí a 300 milhões de anos. Deus vai cumprir. Porque Deus não se esquece de nada. Deus está presente antes da criação do mundo. O que a Bíblia nos diz é que antes do mundo existir, existia Deus. E Deus não se esquece de nada. Deus não se esqueceu de nenhum momento quando mandou as trevas serem separadas ou exterminadas porque criou a luz, quando separou a terra do céu. Deus não se esquece de nada. Porquê é que Deus mandou fazer isto? Porque Deus estava a testar a fé e a obediência do seu povo. Por isso é que Deus disse, vão espiar para vocês perceberem o que é que está ali. Vão espiar para vocês perceberem aquilo que eu vos estou a dar e eu quero ver como é que vocês se comportam nesse comando, nessa missão que eu vos estou a dar. Quando nós próprios não sabemos porque é que Deus nos pede para fazer uma coisa que Ele já sabe, é porque Deus está a testar a tua fé e a minha fé. É porque Deus está a testar a tua obediência e a minha obediência. A minha capacidade de deixar de pensar com a minha cabecinha, nós achamos todos que a nossa cabeça é a melhor do mundo. Achamos ou não achamos? Todos nós achamos que o Einstein ao pé de nós era uma coisa vulgar. Quase. Nós é que somos os tais. A gente sabe tudo, a gente domina tudo. Então, posso fazer aqui um parênteses? Este tempo de pandemia, estes 2 anos da pandemia, e agora com a guerra que está acontecendo na Europa, mas na pandemia nunca vimos tantos especialistas sobre vírus na televisão como na pandemia. Cada dia, em cada um dos canais de televisão aparecia um especialista. Algum deles, se calhar, nem a 4ª classe de praia tinham. Mas todos davam palpites. Ou seja, isto mostra o quê? O ser humano tem uma grande capacidade de dar opiniões, mas tem uma grande incapacidade de obedecer em quem sabe. E é isso que Deus quer mudar em nós nesta manhã. É percebermos que temos que ter fé e obediência. Temos que crer naquilo que Deus nos manda fazer. E quando Deus nos dá um teste, é bom que a gente passe no teste. Aliás, quem está na escola, quem ainda estuda, e quem já não estuda, como é o nosso caso, que já temos mais de 20 anos, alguns, uns mais velhos, outros mais novos, era bom que a gente estudasse, não era? Quando a gente não estudava, aquilo corria mal. Depois, quando chegávamos a casa com a nota, tínhamos sempre uma prendinha jeitosa, não era? Uma prendinha jeitosa. Mas a verdade é que nós temos que ser testados para podermos perceber até onde é que nós somos capazes também de ir. Por isso é que Deus diz na sua palavra que Deus nos prova para nos poder aprovar. Deus prova-nos na nossa caminhada cristã, Deus prova-nos na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, na forma como nos comportamos em todo o lado, exatamente para sermos aprovados.
E todos conhecemos a história que aconteceu com estes espias. Não sei se fui eu, se calhar fui. Todos conhecemos as histórias que aconteceram com estes espias. O que é que aconteceu com estes espias? Deus diz ali, no versículo 1 e 2, para mandar um homem de cada tribo. Nesta altura já estavam levantadas as 12 tribos de Israel. Então foi um homem de cada tribo. Foi àquela terra. E eles foram lá e eles viram tudo o que Deus disse que havia. Porque eu não li os outros versículos, mas depois vocês lerem o capítulo 13 e o 14, Deus não enganou nada. Deus disse que havia lá homens, Deus pergunta para ver se há fortalezas ou se há só arraiais, ou seja, se há aldeias normais ou aldeias fortificadas. Deus disse tudo e eles foram lá ver tudo. E quando eles voltaram, a verdade é que nenhum dos espias mentiu. Todos disseram a verdade, embora 10 tenham dito uma coisa e 2 tenham dito outra. 10 disseram, aquela terra é muito perigosa. Aquela terra tem gigantes. Aquela terra tem fortalezas. Aquela terra tem armadilhas. E era verdade, estavam lá. Mas 2, São Josué e Caleb, não relevaram nada disso. Isso para eles não era importante, porque Deus tinha falado para tomar a terra. Então para isso para eles não era importante. Aqueles 2 só disseram assim, aquela terra é boa. Aquela terra tem fruta maravilhosa. É a terra que mana leite e mel. Tem água fresca, tem árvores, tem montes, tem sítios de cultura. Aquela terra é maravilhosa. Porquê? Porque o coração deles estava diferente do coração dos outros 10. 10 tinham um coração com preocupação, com medo. E 2 tinham um coração em que os problemas eram ultrapassáveis porque Deus era com eles. Aliás, é aquela frase que nós costumamos usar muito, que Josué e Caleb disseram, até os comeremos como um pão. Ou seja, não interessa se são 10 mil ou 10 mil. Se Deus deu intenção, a verdade é que nós vamos lá. Ou seja, a questão aqui não é se uns dizem a verdade e outros não dizem a verdade. A questão aqui é como é que cada um lidou com aquilo que viu. Como é que nós lidamos com aquilo que vimos? Eu posso estar a ver uma coisa, lidar de uma forma diferente da pessoa que está ao meu lado. Depende de como está o meu coração. Pode haver uma situação que preocupa aquela pessoa e a mim não me preocupa nada. Se Deus me manda sentar naquela cadeira, não interessa se aquela cadeira está suja ou está limpa. Mas se Deus manda sentar na cadeira a uma pessoa que não sabe qual é a sua identidade em Cristo, ela começa a pôr os problemas na cadeira. O problema não é ela que não consegue ir à cadeira. O problema é a cadeira. E estes 10 homens, o problema deles não era o coração deles, para eles, era a terra. Para os outros 2, como o coração estava em Deus, a terra não tinha problema nenhum. Tudo era alcançável e tudo era ultrapassável. Tem a ver com o nosso posicionamento. E estes homens, este povo que saiu do Egito, este povo tinha presenciado as 10 pragas do Egito. Lembram-se das 10 pragas? Os gafanhotos, as úlceras, o dia que se fez noite para humilhar completamente o faraó. Não sei se vocês sabem, mas naquela altura o faraó era conhecido como o Deus Sol. Portanto, quando Deus escurece o dia durante o meio-dia, foi a mesma coisa que mostrar ao povo. O vosso Deus não é Deus nenhum, porque eu parei o sol. Eu escureci o sol. Portanto, eles viram aquelas 10 pragas. Eles viram tudo. Eles viram o primogênito, de cada egípcio morrer e o deles ficar vivo. Eles veem, eles não fugiram. O povo hebreu não fugiu do Egito. O povo hebreu saiu do Egito para ir adorar Deus. Foi o que Deus mandou dizer. E saíram de tal forma que o povo egípcio veio e lhes trouxe riquezas. Trouxe-lhes ouro, trouxe-lhes prata, trouxe-lhes animais para eles irem. Portanto, um povo que presencia isto tudo, como é que pode não ter o coração em Deus? Mas pode. Este povo, ainda viu mais deste povo, depois de ver tudo aquilo que Deus fez, de ver o poder de Deus em ação. E eu acho que nenhum deles tinha dúvida que Deus era Deus e que Deus era poderoso. Mas depois eles ainda foram os atores principais quando passaram o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho se abriu e atrás deles fechou e engoliu o carro dos soldados dos faraós. Eu acho que nenhum deles tinha dúvidas de quem era Deus. Este povo a seguir vê Moisés subir ao Monte Sinai. Vê uma sarça que arde e que não queima. Imagina, tens aqui uma planta que arde e que não queima. Portanto, este povo vê isto, vê relâmpagos, vê trovões durante dias e noites. Eu tenho a certeza que este povo não tinha dúvidas nenhumas como Deus era poderoso. Eu tenho a certeza que eles não tinham dúvidas. Então, a questão é, porquê é que eles tiveram medo e não quiseram entrar na Terra Prometida? Como é que um povo que vê as 10 pragas, o mar abrir, a sarça que arde e que não queima, como é que um povo que vê isso tudo tem medo? A resposta é muito simples. Eles não avançaram porque tiveram falta de fé. Da mesma forma que hoje em dia, século XXI, muitos cristãos não avançam para o lugar onde o Senhor os manda,
para fazer o que o Senhor os manda, porque não têm fé. E a falta de fé gera medo. A falta de fé gera dúvida. Quando nós não temos fé, não é em nós. Fé é em nós. Se algum de nós tem uma fé muito grande em si, nós vamos ser desiludidos por nós próprios. Nós não podemos ter fé nos homens. Em nós podemos ter esperança. Podemos ter esperança que vamos mudar. Podemos ter esperança que o meu irmão vai mudar. Podemos ter esperança que o meu emprego seja melhor. Fé eu tenho em Deus. Fé eu tenho na palavra de Deus. A palavra que é verdadeira nos 66 livros que estão ali na Bíblia. É isso que nós temos que fazer, é ter fé. A falta de fé faz com que a gente não avance para onde o Senhor nos manda. Aquele povo, enquanto foi espectador das coisas que Deus fazia, era maravilhoso. Não sei se eles batiam palmas quando viam qualquer coisa, mas se calhar diziam aleluia, glória a Deus, Hosana. Se calhar gloriavam o Senhor, cantavam coisas ao Senhor, porque eles viram o poder de Deus. Agora, quando eles deixaram, ou melhor, quando eles foram chamados para ter uma intervenção e não ser só espectadores, aí começa a dificuldade, porque aí a gente tem que se posicionar. Eu, quando tenho que fazer alguma coisa, tenho que me posicionar. O que quer que seja. Imaginem, se alguém diz, olha, Pedro, vais ter que pintar aqui a igreja toda porque está toda suja, está com umidade, está com não sei o quê. Eu não sou o Alcemar que pintou isto com uma perna às costas e a cantar e a assobiar ao mesmo tempo. Eu não sei. Então eu tenho que me posicionar. Hoje em dia é fácil. Vou ao YouTube, vejo como é que se pinta, qual o material que se compra. Eu tenho que me posicionar. Senão o que é que vai acontecer? Corre mal. Ou então eu faço o quê? Começo a arranjar desculpas. Amanhã não posso. Amanhã tenho que ir ao dentista. Então e depois da manhã? Amanhã tenho que ir ao cabeleireiro. Sim, o cabelo tem muita coisa para arranjar. E no dia seguinte, ou seja, eu vou arranjar desculpas, que é aquilo que os cristãos arranjam. Nós, cristãos, arranjamos desculpas para não nos posicionarmos naquilo que Deus nos chama para fazer. E porquê? Porque temos falta de fé. Nós estamos sempre prontos para Deus fazer algo por nós. Vamos pedir ao Senhor para fazer alguma coisa. Fantástico. Temos que fazer a nossa parte, a nossa parceria com o Espírito Santo. E aí começam as dificuldades. Aí começam as dúvidas e somos como os 10 espias. Fugimos. Só vemos o problema. Não, esse milagre é muito difícil. Sabem que se não fosse difícil não era milagre. Se não fosse difícil a gente fazia. Se não fosse impossível a gente fazia. Não é essa cura, isso não pode acontecer. Se for Deus a fazer, pode. Se for eu, não vai acontecer com toda a certeza. Porque eu não sou médico para curar ninguém. Mas Deus cura, Deus faz, Deus transforma. Esta é a diferença de quem se posiciona ou de quem fica como espectador. Claro que a gente pode passar a vida inteira como espectadores. Podemos? Claro que podemos. Mas nunca vamos experimentar Deus na nossa vida. Vamos ver as histórias que os outros nos contam. Vamos ver os outros a dizerem, Deus fez isto na minha vida. Deus curou isto, Deus curou aquilo, Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou os meus filhos, Deus restaurou a minha família, Deus deu-me um emprego. Vamos ver essas coisas todas. Mas nunca vamos ser nós a contar na primeira pessoa. Deus fez comigo. Porquê? Porque somos como os 10 espias que fogem. Sabes quais são os nomes dos 10 espias? Disseram que não valia a pena entrar na Terra Prometida. Sabes de cor algum dos 10 nomes dos 10 espias? Eu também não sei. Mas estão lá escritos. No mesmo capítulo 13, onde diz que 2 deles, um chamava-se Josué e o outro se chamava Caleb, estão os nomes dos outros 10. Sabes porque é que não sabes os nomes deles e eu também não sei? Porque eles não fazem parte da história. Eles tiveram uma intervenção na história, ficaram de lado. Mas os outros 2 fazem parte da história. 40 anos depois entraram na Terra Prometida e é por causa deles que nós vamos alcançar a nossa Terra Prometida. Amém. Aliás, aqueles 10 morreram pouco tempo depois. A Bíblia nos diz, acho que é logo no capítulo seguinte, no 14, não sei se é no 13 ainda, se é no 14, que Deus mandou uma praga. O Deus bom mandou uma praga e eles morreram. Porquê? Os outros demoraram 40 anos para morrerem enquanto andavam no deserto. Porque aqueles foram rebeldes contra a palavra de Deus. Aqueles estavam a ser o embrião da incredulidade perante o povo. E então a forma como eles se comportaram, Deus matou-os. Para quê? Para que isso não alastrasse para o povo todo e Deus não tivesse que eliminar um povo que tinha acabado de libertar. Porque Deus é justo acima de tudo. E Deus tem um plano. E Deus tinha um plano para aquele povo, que é depois constituir uma nação daquele povo. E a partir daquele povo começar a preparar as circunstâncias, as pessoas, a genealogia certa para que Jesus voltasse e libertasse o mundo todo. Então, não se podia impedir isso por causa de pessoas que não fazem parte da história. A verdade é que eles não fazem parte da história que mudou o mundo e aqueles 2 fazem. E nós, se não lutarmos para alcançar a Terra Prometida, daqui a uns anos, ninguém vai saber o teu nome nas gerações futuras. Mas se nós lutarmos pela nossa Terra Prometida,
os nossos netos, os bisnetos, os tetranetos, vão saber o nome do avô, do bisavô e da bisavó. Vão saber. Porquê? Porque vão saber que um dia, nós vamos passando isso de geração em geração, e eles vão se lembrar que um dia, quando eles estiverem na igreja deles, quando eles estiverem a influenciar a rua deles, quando eles estiverem hoje em dia com a globalização, quando eles estiverem na nação mais ao norte da Europa, onde o índice de gente cristã é abaixo do 1%, eles vão estar lá a levar a palavra de Deus. Porquê? Porque um de nós hoje alcançou a terra prometida e fez a diferença. E o nosso nome vai ficar escrito na história deles. Mas se não lutarmos, nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Se tu não lutares, não vais conquistar aquilo que Deus tem para a tua descendência. Não só para ti, mas para a tua descendência. E aí, eles não vão poder usar o teu nome. Mas se tu lutares, eles vão dizer, não, a minha avó, com o nome tal, não, porque o meu bisavô tal. Nós hoje sabemos quem foi o primeiro homem que levou a palavra de Deus para algumas nações da terra. Porquê? Porque ele fez uma história ali. Foi um marco, foi uma mudança. São homens que lutaram, que se posicionaram, tiveram fé, cumpriram o propósito de Deus. Voltando aqui aos espias, vê bem o absurdo daqueles 10 espias. Lá no capítulo 13, há uma parte, acho que é no versículo 22 ou 23, que diz que foram precisos 2 homens para trazer um cacho de uvas gigante às costas. Vê bem o que aquela terra tinha. O cacho de uvas, a gente hoje quando compra um cacho de uvas é uma coisa assim. Às vezes lá pode ser um bocadinho. Agora, trazer às costas 2 homens, devia ser uma coisa que devia pesar, sei lá, mais de 50 quilos, um cacho enorme de uvas. Então, eles veem uma terra que é sobrenatural, que Deus lhes está a entregar ao sobrenatural. E mesmo assim, eles acham que Deus que lhes quer dar aquilo por herança não é capaz de lhes dar a terra. É como se eles dissessem, não, o Deus que diz que vai dar, pode não dar. Então, como pode não dar, eu não quero. Queres saber uma curiosidade? Já fiz um parênteses, posso fazer outro. Queres saber uma curiosidade? Sabes quantos dias daqueles 12 espias demoraram a espiar a terra? A Bíblia também diz lá no capítulo 13. Demoraram 40 dias. Não sei se isso te lembra alguma coisa. Quando nós estudamos, não somente na Bíblia, mas em vários documentos sobre esta missão, nós percebemos que eles em 40 dias eles andaram mais de 200 km naquela terra. Eles andaram para um lado, andaram para o outro, eles viram tudo. Ou seja, eles não entraram, não ficaram ali escondidos, eles fizeram mais de 200 km a palmilhar ali para perceber tudo. Eu não sei se os 40 dias te lembra alguma coisa. Não é? Te lembra que Moisés teve 40 anos escondido no deserto, depois de ter morto um egípcio. Não é? O dilúvio demorou quantos dias? Quantas noites? 40, não é? É só para aguçar a curiosidade. Porque o número 40 aparece na Bíblia mais de 140 vezes. Não é? Moisés teve 40 dias com Deus no Monte Sinai. Quantos dias foi Jesus levado ao deserto pelo Espírito Santo? 40 dias e 40 noites. Fica para outra pregação, mas é só para vos aguçar a curiosidade. Nada na Bíblia está por acaso. E há uma coisa que é verdade. Não foi Deus quem escreveu a Bíblia. A Bíblia foram homens que escreveram, como são homens que hoje falam, mas são homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São homens que não escreveram coisas que Deus não disse. Por isso é que há aí livros que não estão incluídos nos 66 livros da Bíblia. Porquê? Porque foram considerados livros históricos. Não quer dizer que seja mentira, mas não foram conduzidos pelo Espírito Santo a escrever. E então não foram considerados. Por isso, fechando o parênteses, eu comecei dizendo que Deus prova-nos para nos poder aprovar. E estes 10 espias falharam claramente na prova por causa da sua falta de fé, por causa da sua incredulidade com Deus. O resultado foi o quê? 40 anos, mais de 40. Andaram 40 anos no deserto, esta geração. Até que morreram todos os que presenciaram aquele momento, não entraram na Terra Prometida. Foi preciso que todos eles, ou seja, só a geração anterior, desta geração, Josué e Caleb. O resto só a geração anterior. Imagina, normalmente, quando se fala de uma geração, ao nível da sociologia, estamos a falar de 25 anos. Portanto, todas as pessoas que tinham menos de 25 anos avançaram para a Terra Prometida. Todos os que já eram adultos, por assim dizer, não entraram na Terra Prometida. Porquê? Porque Deus não dá herança a quem não acredita nele. É algo que é importante nós percebermos isso. Nós temos que registrar isso no nosso coração mesmo. Deus dá herança para quem tem fé. Deus dá herança para quem crê. Para quem não acredita nele, Deus não dá herança. E até te vou dizer uma coisa que se calhar pode chocar um pouquinho, mas Deus não cumpre as suas promessas em quem não acredita nele. Deus não dá uma promessa a alguém se essa pessoa não acreditar.
Deus não vai cumprir. Deus vai usar outra pessoa, vai retirar essa pessoa. E essa promessa, se for uma promessa para um povo, para uma nação, Deus retira essa pessoa e coloca outra pessoa para que essa promessa se cumpra, para que o povo tenha aquilo que Deus entende que o povo tem que ter. Quando a promessa é individual, a pessoa não usufrui daquilo que Deus tem. Porquê? Porque a pessoa não acreditou em Deus. E o oposto de incredulidade é a fé. É quem tem fé, Deus cumpre as promessas. A Bíblia nos relata promessas que foram cumpridas. Porquê? Porque as pessoas tinham fé. Nós temos exemplos, até nos tempos modernos, de pessoas que com fé veem as promessas de Deus acontecer, veem os milagres de Deus acontecer, veem o sobrenatural de Deus acontecer. Vou dizer-te uma coisa, fé não significa que nós não paramos para pensar. Fé não significa que nós não relacionamos aquilo que está a acontecer com as dificuldades que estão associadas. Fé não é nada disso. Fé não é ser louco. Fé não é ser alguém, como diz a Bíblia, fé não é estultícia. Fé não é eu não pensar nas consequências das coisas. Não. Fé significa não olhar para o que é visível e olhar para o que o Deus Todo-Poderoso tem. Essa é a diferença. O problema está lá, está. Ter fé, o problema não desaparece porque eu tenho fé. O que desaparece é a minha dificuldade de me relacionar com o problema, porque eu sei que Deus vai gerir o problema. E quando Deus gera as coisas, o problema deixa de existir. Fé é eu crer que Deus é todo-poderoso e que o problema não é todo-poderoso. Não há nenhum problema que seja impossível de resolver para Deus. Não há nenhum problema que seja impossível de resolver. Para nós há, para Deus não há. Para aqueles 10 espias havia um problema que se chamava gigantes, havia um problema que se chamava fortalezas. Para dois dos 12, esses problemas estavam lá, mas Deus era maior que os problemas. É a diferença de ter fé. Fé significa ser obediente, mesmo quando não conseguimos ver os resultados ainda. Fé é firme certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. É a definição que a Bíblia nos dá. Então, quando eu tenho fé, eu sou obediente mesmo quando não consigo ver os resultados. Vou vê-los mais à frente. Agora, a incredulidade leva-nos à desobediência. É o oposto. A fé leva-me a ser obediente, a incredulidade leva-me à desobediência. Fé significa ação. Quem tem fé e não age é porque não tem fé. Quem tem fé vai agir. O oposto disto é a incredulidade. Quem é incrédulo faz o quê? Traz a inércia para a sua vida. Conhecem aqueles crentes que nunca são capazes de fazer nada? É porque não têm fé em Deus. É porque não têm fé que Deus pode sequer mudar as suas vidas. A primeira coisa de que nós devemos ter fé é que Deus vai fazer com que eu amanhã seja melhor do que eu sou hoje. Eu tenho que fazer a minha parte, claro. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que mudar os hábitos que são errados. Sei lá, a forma de falar, a forma de vestir. Sei lá. N coisas que eu posso e devo mudar. É a minha parte da ação. Porque fé significa ação. Fé significa agir, significa posicionar, significa definir algo diferente daquilo que eu fazia. Significa inverter 180 graus a minha direção. Se eu estava aí para aquele lado. Fé em Deus é mudar e ir para a direção que Deus me manda. Isso é ter fé. Se eu for incrédulo, eu sou inerte, sou aquele crente que fica à espera que Deus faça tudo. Já que Deus faz tudo, Deus pode fazer. Deus pode, mas os exemplos que nós temos na Bíblia dizem que Deus não funciona assim. E então eu tenho que usar a Bíblia para perceber como é que Deus funciona na minha vida. A fé dá resultados. Muitas vezes não são imediatos, porque é no tempo certo. Mas a fé traz resultados. A incredulidade traz o quê? Desilusão e confiança. Então, nós temos que perceber a forma como nós nos chegamos a Deus ou a forma como nós nos afastamos de Deus. A fé traz conquistas. Estes 2 homens ajudaram aquele povo a conquistar a terra prometida. Aqueles 10 que foram incrédulos não chegaram lá. Então, a fé traz conquistas e a incredulidade traz o quê? Derrotas. A incredulidade nos impede de alcançar aquele emprego com que nós sonhámos a vida toda. Mas não temos fé para crer que Deus nos pode ajudar a fazer isso. E como não temos fé, nós ficamos parados. Ficamos parados e vamos ser derrotados pelo mundo, porque o mundo não quer que a gente haja. A grande verdade é que quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá um propósito, quando Deus nos mostra algo que é difícil porque temos que ser provados nisso e ser aprovados. Quando Deus nos dá isso, obviamente que as trevas ficam atentas para tentar fazer tudo para que eu perca a fé. Vão tentar levantar pessoas, situações, às vezes até usar as pessoas que estão mais próximas de nós
para nos tentar dizer que não vale a pena, que eu não sou capaz, mas porquê? Mas porquê isto? Não penses nisso, nunca ninguém fez isso na nossa família. As trevas vão se levantar para nós perdermos a fé e ficarmos inertes. Porquê? Porque elas sabem, o diabo sabe que no dia em que nós deixamos de crer que Deus pode fazer em nós, nós ficamos sentados no sofá à espera que o tempo passe. E o tempo passa até que a gente morre e não alcançamos o que Deus tem para nós. E aí ele fica contente, porquê? Porque a nossa casa não é como a casa de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem tem fé, a sua casa serve ao Senhor. Quem fica inerte e incrédulo não vai alcançar aquilo que Deus tem para nós. Deus quer que a gente faça a escolha óbvia, que é crer e obedecer. Só que por vezes nós não conseguimos fazer isso. Às vezes é difícil, deixa-me dizer até melhor. Muitas vezes é difícil, quase sempre é difícil, Porquê? Porque está aqui a nossa carninha em jogo. E quando a nossa carninha, os nossos belos músculos, ossos, o nosso belo esqueleto, a nossa bela forma de pensar, entra na equação, fica mais difícil, porque nós não queremos ir contra aquilo que muitas vezes fizemos a vida toda ou que fomos ensinados a fazer. E Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente mude. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa. Deus quer que nós possamos sacrificar algo quando temos que conquistar. Quando nós temos que conquistar em fé, Deus quer que a gente sacrifique algo. Deus, com aqueles homens, Deus estava com Josué. Deus esteve com os israelitas durante os 40 anos que eles andaram no deserto. A Bíblia diz-nos uma coisa muito, muito, muito interessante, muito importante, reveladora da forma como Deus cuidou do povo. A Bíblia diz-nos que durante 40 anos as roupas deles, as sandálias deles não se estragaram. Vocês estão a imaginar, nós mudamos de sapatos, se calhar de um indo. As crianças não, que o pé está sempre a crescer. Algum de nós tem uma roupa que dura 40 anos? Gente, muitos de nós nem 40 anos têm. Não é possível. As coisas estragam-se. Os sapatos estragam-se. A roupa estraga-se. É daquele povo, não. Porquê? Eles tinham que andar 40 anos porque Deus estava a trabalhar no caráter deles. Mas Deus cuidava deles. Portanto, nós vemos que quando Deus nos pede coisas, Deus nos dá as ferramentas e as condições para que elas possam acontecer. E eles chegaram e conquistaram. Josué avançou e conquistou. Mas eles tinham que mostrar para Deus que eles queriam conquistar. Eles tinham que mostrar que eles queriam fazer diferente. Eles tinham que mostrar que eles realmente tinham fé. Deus quer que a gente sacrifique algo. Sim, não estamos a falar do sacrifício que Abraão fez, que entregou o seu filho Isaac. Estamos a falar da forma como nós nos posicionamos. Deus quer que a gente sacrifique a nossa forma de pensar. Deus quer que a gente sacrifique a nossa vontade. Deus quer que a gente sacrifique os nossos hábitos, que muitas vezes são errados. Aquele povo entrou na terra prometida, na conquista de Canaã, a seguir não está correto. A seguir veio a queda da cidade de Jericó. Nenhuma cidade foi tomada sem luta. Aqui na minha Bíblia, na vossa não sei, na minha Bíblia não diz que nenhuma das cidades que eles alcançaram, chegaram lá e estava alguém, sejam bem-vindos, fiquem com a minha casa. Sejam bem-vindos, fiquem com a nossa aldeia. Não aconteceu. Tiveram que lutar. Ganharam todas, ganharam. Porque eles eram bons, não. Porque Deus era com eles. Vocês acham que pessoas que andam 40 anos no deserto, tudo bem que tinham a mesma roupa, as mesmas sandálias, acham que eles tinham um treino militar, tinham grandes armamentos, tinham o quê? Tinham um Deus. Portanto, eles ganhavam porque tinham um Deus. Por isso é que eles ganharam as batalhas. Mas eles tiveram que fazer o quê? Tiveram que dizer, sim, eu vou. Sim, eu quero conquistar. Sim, eu quero aquela terra para mim. Porquê? Porque Deus me dá aquela terra. Connosco, para alcançarmos a terra prometida, não é diferente. Nós temos que lutar. Temos que lutar as nossas batalhas. A primeira, como eu disse, contra a nossa carne, contra os nossos maus hábitos, contra o pecado que ainda possa haver em nós, contra coisas que são erradas. A natureza do homem é uma natureza pecaminosa. O nosso tetravô, Adão, e a nossa amiga Eva, são os responsáveis por isso. Nós fomos feitos naturalmente como eles, com falhas, com pecado. A Bíblia nos diz que todo o ser humano é concebido em pecado. Portanto, o único que não foi assim foi Jesus, foi concebido pela obra e graça do Senhor Espírito Santo. Então nós temos que lutar em primeiro lugar contra a nossa natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos prazer em fazer coisas erradas. Vou fazer uma brincadeira. Posso? Quem é que aqui, se for na rua e vir alguém a escorregar e cair, não se ri? A gente até pode ir ajudar a pessoa, é ou não é? Mas primeiro a gente ri. Que a gente está a chegar. Então se a pessoa levar, tipo, um gelado na mão ou uma caixa de ovos e aquilo cair na mesma hora, a gente ainda se ri melhor. Porquê? Porque é a nossa natureza humana. É errado, mas a gente ri. Porquê é que nós gostamos de ver aquelas
aqueles programas de televisão com as pegadinhas, com as coisas, que as pessoas pagam aquelas, como se diz em brasileiro, pagam aquele mico, ou em português, fazem aquelas figuras. Porque a gente ri-se com o mal dos outros. É a natureza humana. É errado? É. Mas está cá interiorizado. Então quer dizer que nós temos que lutar contra... Não estou com isto a dizer que a gente agora não pode rir dessas coisas, que há filmes super engraçados e divertidos. Não estou a dizer isso. Estou-vos a mostrar a nossa natureza humana é errada em coisas tão básicas e tão simples e às vezes em outras coisas mais profundas, em que achamos que o mal dos outros é correto porque, por N razões, isso é a nossa natureza humana que tem que ser mudada. E quando Deus nos diz que quer que a gente conquiste, mas para conquistar temos que sacrificar algo, é sacrificar esta natureza humana. É sacrificar esta forma diferente e errada que nós temos de pensar. É neste mesmo espírito de fé lutar a nossa própria batalha contra este pecado na nossa natureza que existe. Abandonar a nossa vontade, os nossos desejos pecaminosos. Deus dá-nos força para isso. Quando nós diligentemente buscamos na sua palavra. Quando nós, com verdade, quando nós de uma forma séria, chegamos independentemente de qual seja a situação, independentemente de qual seja a luta que nós travamos e que não conseguimos. Se nós formos sinceramente aos pés do Senhor, dizer, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo mais fazer isto. Mas eu também não consigo mudar, mas eu não quero. Deus dá-nos a força para nós lutarmos. Deus dá-nos a força para deixarmos de ter aquele vício. Deus dá-nos a força para deixarmos de ter aquele comportamento. Deus dá-nos a força para mudar a nossa forma de falar. Se nós não conseguimos, ainda que temos uma linguagem torpe, Deus dá-nos essa força. Temos que lhe pedir que Ele dá-nos essa força. Da mesma forma que nós com os nossos filhos não é igual. Quando o filho tem uma dificuldade extrema, nós na nossa limitação nós vamos e ajudamos. Mas se ele não nos disser que precisa de ajuda, a gente acha que está tudo bem. É ou não é? Claro que Deus sabe todas as coisas, mas é importante que eu peça essa ajuda, que o Espírito Santo nos ajude. Deus dá-nos força e dá-nos fé quando o buscamos. A Bíblia diz-nos que a fé é um dos dons do Espírito Santo. Amém? E Deus nos diz na sua palavra que a todos Deus deu a mesma porção de fé. Então nós, quando somos nascidos de novo, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esse pequeno grãozinho de fé, da mesma forma que o Senhor sopra em nós o Espírito Santo, esse grãozinho de fé é colocado no nosso coração. Então nós temos, nem que seja uma fé ínfima, nós temos que aumentar essa fé como? Pedindo a Deus que nos aumente a fé. Lendo a sua palavra, buscando a sua presença. Porquê é que nós ficamos entusiasmados, ficamos animados e sugerimos vivamente que quando alguém tem um milagre, que possa dar testemunho disso perante a igreja? Porque esse milagre, o testemunho, edifica a nossa fé. Quando eu sei que o meu irmão teve uma situação em que estava desempregado, não tinha nada que comer, não tinha que vestir, não tinha como pagar as contas de casa, e de repente alguém lhe bate à porta, que não o conhece, e lhe diz, olha, Deus incomodou-me para lhe vir deixar este dinheiro, para lhe vir deixar esta comida. Isso é um milagre, porque ninguém faz isso porque lhe apetece. É porque o Espírito Santo toca no coração de alguém. E quando nós contamos um testemunho destes, isto faz o quê? Edificar a nossa fé. Porque eu penso assim, espera lá, se foi possível na vida do meu irmão, também é possível na minha. Porque nós às vezes só pensamos que os milagres eram aqui no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que os milagres eram só com Elias, que os milagres eram só com Jesus. Não, os milagres é com cada um de nós. Os milagres é com todos nós. Porquê? Porque é Deus que age. Não somos nós que fazemos nada de especial. Não somos nós que temos, como se diz na magia do circo, os pozinhos de perlim-pim-pim. Não somos nós que temos nada disso. Deus tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós temos que ter fé, porque nós temos que perceber, quando nós atingimos algo, quando nós conquistamos a terra prometida, uma coisa que a gente não se pode esquecer, é que a glória é dele. A glória não pode ser nossa, porque este povo conquistou tudo sem armas. Como é que Jericó foi conquistado? Eles andaram 7 voltas e tocaram o chofar ao fim das 7 voltas. Que arma é que está aqui para cair as muralhas? Que máquina está aqui para bater as muralhas? A Bíblia diz que eles foram lá com um martelo bater nas muralhas. Não. Foi Deus, ao soprar das trombetas, Deus mandou a muralha cair. Então, a glória toda é sempre para Ele. E é isso que nós temos que perceber. Mas também nós temos que entender que temos que lutar. Se nós lutarmos como estes homens lutaram, um por um, os nossos inimigos vão cair à nossa frente. Amém? Então, se queres nisso, repete assim comigo. Os meus inimigos cairão no nome de Jesus. Amém?
temos que tomar posse destas palavras. Nós não dizemos estas palavras como um mantra, como os budistas dizem, ou as pessoas da Nova Era. Nós temos que declarar isto para ouvirmos a nossa própria voz a ecoar na atmosfera, a dizer que é verdade que eles vão cair. Não porque nós somos capazes, mas porque Deus faz isso. A Bíblia nos diz isso. Qual é a tua terra prometida? Quem são os teus inimigos? Tu tens inimigos? Temos um inimigo. Nós sabemos claramente que a Bíblia nos diz que é o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Vai fazer tudo por tudo para nós não alcançarmos o grande propósito que é a vida eterna. Mas mais do que isso, deixarmos um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque se ele conseguir que nós não deixemos uma história, se ele conseguir que a nossa família fique interrompida a seguir a nós, o relacionamento com Deus, nós vamos para o céu. Podemos ir para o céu, mas ele já tem uma grande vitória. Porque afastou, quebrou ali algo. Nós temos que fazer é o oposto. Nós temos que quebrar esses ciclos de incredulidade na nossa família. Temos que quebrar, se ainda há em nós essa incredulidade, essa falta de fé, nós temos que quebrar hoje, que é para amanhã, já não aconteça nos nossos filhos, nem nos nossos netos, e eles saberem quem é Deus. E qual é a tua terra prometida? Quem são esses gigantes, como aqueles 10 espias viam? Quem são os gigantes que te fazem sentir como os 10 espias? Quem são esses homens gigantes? Que hoje em dia, a propósito, a história prova que é verdade. Durante muitos anos, foi mais uma das coisas que os cristãos eram acusados de ser lunáticos. Gigantes, como a história de Golias e Davi. Gigantes. Pois é, há cerca de 10 anos foram encontrados esqueletos de pessoas com 3 metros de altura, exatamente nos territórios onde se dizia que havia os gigantes. A ciência às vezes demora, que não acompanha o mesmo ritmo da Bíblia, não é? É sempre um pouquinho atrás. A Bíblia está sempre mais à frente. Mas essas notícias depois não se dão. O que se diz na televisão é que são coisas estranhas. Quando se diz uma coisa que comprova a palavra de Deus, nunca vem na televisão. É pena, mas essa é a verdade. Mas quem são os gigantes que te fazem sentir como um gafanhoto? Aqueles 10 espias disseram: somos como gafanhotos ao pé deles. E eles lembraram-se da praga dos gafanhotos. Somos como gafanhotos ao pé deles. Quem é esse gigante que te faz perder a fé e a confiança no Senhor? Quem é esse gigante que te diz que não vales nada? Quem é esse gigante que te diz que não és capaz de amanhã fazer aquilo que Deus chama para ti? Quem é o gigante que te diz que o talento que Deus te deu não é importante, não é relevante? Quem é o gigante que te diz que os dons que o Senhor te dá não são interessantes? Quem é o gigante? Quem é o gigante que fala contigo nos dias difíceis? Quem é o gigante que te faz perder essa fé, essa confiança? O que o Senhor hoje te está a dizer é que da mesma forma que Ele foi com Josué e Caleb, Ele é contigo. O que o Senhor te está a dizer é que não interessa o tamanho do gigante. Tu podes ter esses gigantes mesmo. Como a Ana disse, podemos ser nós próprios. Pode ser uma situação que ocorreu, alguns na nossa vida, que nos marcou de tal forma que nunca mais conseguimos fazer aquilo. Eu não sei o vosso caso, mas há situações na minha vida que me deixaram memórias até ao nível dos cheiros. E às vezes há certos aromas, certos cheiros, que quando eu os sinto, eu lembro-me de coisas que aconteceram há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás. Sim, que eu já tenho mais que 30. E há coisas que a gente... Há lugares onde a gente passa, é ou não é verdade? Há lugares onde a gente passa que a gente lembra-se de coisas que nos traz à memória. Porquê? Porque o Senhor nos fez com 5 sentidos, não é? E esses 5 sentidos é aquilo que se chama as janelas da nossa alma, é tudo o que contribui para enriquecer o nosso caráter e a nossa personalidade, mas é também tudo o que é perigoso se não for bem trabalhado por Deus. E o inimigo pode usar isso para nos fazer mal. Então muitas vezes os gigantes são coisas que aconteceram, são coisas que outros falaram, são coisas que outros ainda falam, são coisas que no dia a dia nos fazem sentir incapazes, pequenos, diminuídos, fazem com que a nossa autoestima fique assim, tipo aquelas coisas que vão secando ao sol, começam a mirrar. A gente até está com uma autoestima, depois vem aquela pessoa que sabe qual é o nosso ponto fraco, que sabe onde é que nós ainda não somos tão firmes, começa a falar e a gente, aquilo miga, até faz aquele barulhinho tipo balão. Qual é esse gigante que nos afeta hoje, que nos impede hoje de sermos como foi Josué e Caleb? Temos que vencer a nossa inércia. Como cristãos temos que vencer a inércia. Como cristãos temos que vencer a falta de fé. Como cristãos temos que vencer o cansaço. Eu sei que é difícil às vezes, no fim do dia, quando chegamos a casa, um dia trabalhoso, complicado, com filhos, com tanta coisa, eu sei que é difícil nós lermos a Bíblia. Eu sei que às vezes estamos cansados. Mas deixem-me perguntar uma coisa. Nós chegamos a casa, por muito cansados que a gente esteja,
Normalmente, nós vamos comer, certo? Comemos qualquer coisa. Normalmente, nós tomamos um banho, certo? Normalmente, nós vamos para a cama dormir. Pode haver um dia em que isto não aconteça, mas se acontecesse muito, já não estávamos aqui, já tínhamos ido para os anjinhos, certo? Portanto, a gente consegue fazer isso. Então, se a gente consegue arranjar tempo para comer, para tomar banho, para dormir, não conseguimos arranjar minutos para ler a palavra de Deus que nos alimenta ao Espírito, é a desculpa que nós damos, como aqueles espias davam a desculpa. O problema está lá? Está. O cansaço está lá? Está. Josué e Caleb não esmoreceram com o cansaço. Se a Bíblia nos diz, se Deus nos diz que é a porção da sua palavra que nos lava, que é a porção da sua palavra que nos alimenta, então eu tenho que decidir se eu quero ser alimentado ou se eu quero ter essa falta de fé. Vocês vão sempre ouvir ciclicamente a falar da necessidade de alimentar o nosso espírito. Porque nós não podemos entender como cristãos, deixa-me fazer aqui o preceito para dentro, se isto está a render. Nós podemos ir para o céu sem ler a palavra de Deus, podemos. Podemos ir para o céu sem frequentar uma igreja, podemos. Basta o quê? Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E basta ter uma vida sem pecado. É difícil fazer isso sem vir a uma igreja? Muito. É difícil fazer isso sem ler a Bíblia? Muito. Querem que eu vos cite aqui o que está em Coríntios sobre aquilo que muitos de nós quando pensamos em pecado, pensamos só nos 10 mandamentos. Não é? Pensamos só nisso. Querem que eu vos cite, já nem vou para a fasquia de Jesus, não é? Que resume tudo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Querem que eu vos cite o que está aqui em Coríntios a dizer: e estes não herdarão o reino dos céus? Eu posso vos citar isso. Depois, se quiserem, dou-vos a referência bíblica para irmos lá ver. Ou seja, é possível não ler a palavra de Deus e ir para o céu? Claro que é, mas se eu não me fortalecer, a minha carne vai ganhar. A questão não é a minha falta de vontade de fazer as coisas bem. A questão é a dificuldade que eu tenho. Se a minha carne ganhar ao meu espírito, a questão é que eu vou fazer tudo o que é o oposto do que está na palavra de Deus. Por isso é que é importante nós alimentarmos o nosso espírito. Não é o Pedro que tem aqui uma obsessão pela leitura da palavra. Não. Querem-vos dizer uma coisa, nem precisam de ler a palavra, sabiam? Podem ouvir. Hoje em dia, há Bíblias nos nossos dispositivos eletrónicos que nos permitem ouvir, porque alguns de nós temos mais dificuldade em ler, porque se calhar não conseguimos assimilar tão bem. Eu gosto de ler e de escrever, mas cada um tem a sua facilidade. Então eu posso ir no transporte público com os meus fonezinhos, em vez de ir a ouvir as notícias da guerra, não estou a dizer que não são importantes, eu estou a ler. Estou a ouvir a Bíblia, que alguém está a ser usado por Deus para me trazer a palavra de Deus e alimenta o meu espírito. Há uma coisa que eu vos posso garantir hoje, e vocês podem me cobrar se não for verdade, mas eu sei que não vão cobrar. Se cada um de nós começar a ler todos os dias a palavra de Deus, a nossa vida muda. E se algum de vocês disser assim, eu vou fazer essa experiência durante um mês. Durante um mês eu vou ler todos os dias a palavra de Deus. Epá, se ao fim dos 30 dias ou 31 vocês não virem mudança na vossa vida, podem vir ter comigo e dizer assim, não tinhas razão. Eu estou à vontade, tenho o peito aberto, estou à vontade. Eu sei que ninguém vai dizer isso. Porque não é possível isso acontecer. O oposto é que vai acontecer. O oposto é que se nós lermos todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, nós ouvimos há 15 dias, semana passada, hoje é semana passada, a reverenda Betty King. Nós ouvimos a semana passada a reverenda Betty King dizer que há 25 anos que estuda o livro de João. Ela não diz que estuda há 25 minutos, nem 25 dias, nem 25 meses, há 25 anos. O livro de João não são 300 mil capítulos. Quer dizer o quê? Que ela está a embrenhar naquilo porque lhe vai trazendo revelação a cada dia e vai fazendo o quê? João era conhecido por quê? O apóstolo do amor. Uma coisa que nós garantidamente vamos ter mais é amor pelo próximo e pelo perdido quando lemos o livro de João. Porque cada milagre de Jesus que lá está relatado, cada história de Jesus que lá está relatada, percebemos por trás daquilo tudo, mais do que a história, o amor de Jesus pelas pessoas. E o amor que transparecia em tudo o que Jesus fazia. Então, quando nós lemos para dizer o quê? É importante ler a palavra de Deus. Nós só conseguimos vencer a falta de fé, a inércia, a incredulidade, o cansaço quando lemos a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler, até pode fechar os olhos, até podemos dar sono. Eu até às vezes a ver televisão tenho sono. O cansaço é tanto quando a gente se senta, é ou não é verdade? A gente senta-se, começa a ver o filme e às tantas já se está a ver em 4 dimensões. Até está a ouvir um ressonar ao longe, porque é mesmo assim, é o cansaço. Mas a gente, quando gosta do filme, faz o quê? A gente levanta-se, não é? Vai beber um copo de água à cozinha, vai comer uma fruta.
Com a Bíblia não pode ser diferente. Estamos cansados, temos que insistir. Porquê? Se queremos avançar para as promessas do Senhor, se queremos conquistar a terra prometida, temos que lutar. Lutar contra a nossa carne, contra o cansaço. Agora, podemos não fazer, mas aí não é a minha pregação. A minha pregação é para nós fazermos. A minha pregação é para nos motivar a mudar. A pregação que o Senhor me entregou é para nós podermos mudar aquilo que ainda hoje não somos capazes de fazer e alcançar a terra prometida. Porque aqueles que não temem as lutas do Senhor, não são as nossas, as lutas do Senhor, são abençoados e vão conquistar a terra prometida. E tu vais conquistar e eu vou conquistar. Amém? Porquê? Porque nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Eu vou contar-te algo muito interessante sobre a terra prometida. Vou-te contar a visão profética da terra prometida. Queres ouvir a visão profética da terra prometida que está lá em Números 13 e 14? Eu vou-te contar. Não te vou contar a versão bíblica. Vou-te contar a visão profética porque se calhar ajuda-te a entender como é que tu podes conquistar a tua terra prometida. Como é que tu podes não te atemorizar com os gigantes que há aí fora. Não são só os de antigamente. Hoje há muitos gigantes. Queres que eu te diga nomes de gigantes? Vou dar nomes de gigantes. Desemprego. Falta de saúde. Falta de dinheiro, falta de amor, família que não me respeita, família que não me ama, pessoas que me tratam mal, pessoas que me humilham porque eu sou estrangeiro numa terra estranha. Já disse quantos 8? Posso continuar. Todos nós conhecemos os gigantes que há aí fora. A minha falta de fé, o meu passado, que às vezes eu ainda não estou com a minha identidade firme em Cristo e o meu passado, às vezes, o diabo usa isso para vir ter comigo e para me vir dizer tu não vales nada, tu não és ninguém. Quem é que tu pensas que é? Quem é que tu pensas que és para estar a convidar o teu vizinho para ir à igreja? Tu que fazia disto não sei o quê. Pois é, fomos salvos hoje, amém? Por isso podemos convidar quem nós quisermos para vir à igreja. Porque Deus nos dá essa legitimidade como seus filhos. Mas então, visão profética. Deixa-me ver se nós conseguimos chegar lá. Quando o povo saiu do Egito no caminho para Canaã, eles tiveram que atravessar 2 extensões de água, não foi só uma. Eles primeiro atravessaram o Mar Vermelho, depois atravessaram o Rio Jordão e tiveram, melhor, deixa-me dizer de outra maneira, eles atravessaram o Mar Vermelho, depois estiveram no deserto e depois atravessaram o Rio Jordão para chegar à Canaã, a terra prometida. Deus não escolheu para eles o caminho mais curto. Okay? Deus escolheu para eles o melhor caminho. Por várias razões. Naturalmente falando, o que os historiadores dizem é que aquele caminho que Deus escolheu pelo Mar Vermelho, eles podiam ter ido por dentro pela terra. Só que se eles fossem por dentro pela terra, provavelmente eles seriam interpelados por tribos que havia naquela altura de gente má e provavelmente eles teriam sido aniquilados ali e não seriam capazes de cumprir o propósito de Deus. Por isso, Deus muitas vezes leva-nos pelo caminho mais longo e mais difícil, parece-nos, mas está-nos a proteger do caminho mais fácil que pode trazer outros perigos. Porque Deus vê todas as coisas. É como nós, como pais, quando um filho nos diz uma coisa, nós vemos mais além. Porquê? Porque já temos mais idade, já passamos por aquilo, já fomos crianças, já fomos jovens, a gente sabe o que o mundo tem por aí. Por isso, nós, como vemos mais além, às vezes dizemos ao nosso filho, olha, a escola é ali, mas tu vais ali por aquele quarteirão, dás a volta por aquela rua. Porquê? Porque a gente sabe que daqui à escola tem muita coisa que não interessa, que lhe pode fazer mal. E Deus fez a mesma coisa com aquele povo. Em vez de o levar pelo caminho mais curto, levou pelo melhor caminho. Era possível não passar nem pelo Mar Vermelho, nem pelo Rio Jordão. Mas Deus quis que o povo passasse por ali, não só para os proteger, mas por outra razão profética. Para que nós hoje soubéssemos isso. Para que nós pudéssemos entender, hoje temos o Espírito Santo de Deus em nós, pudéssemos entender o significado que tem o Mar Vermelho, o deserto e o Jordão na nossa vida. Porque hoje a nossa preocupação não é o que aconteceu com aqueles 10 espias que foram incrédulos. Hoje a nossa preocupação não é contar uma história. Hoje a nossa preocupação é ver o que é que isto tem a ver com os meus tempos de hoje. O que é que isto tem a ver com o século XXI. O que é que a conquista da Terra Prometida tem a ver com o século XXI. Tudo, mas de uma forma profética. E o Mar Vermelho fala de quê? O Mar Vermelho fala da separação do mundo. O Mar Vermelho fala do momento em que nós decidimos deixar o mundo e avançar para Jesus. Profeticamente falando, o Mar Vermelho que eles passaram fala disso. Quando eles passaram o Mar Vermelho, o que é que aconteceu? Como eu disse há pouquinho, o mar engoliu os egípcios. E Israel ficou finalmente separada do Egito. Eles não podiam voltar para trás. Imaginem, eu sou o povo, vou ali com Moisés, eu vou ali, dou o passo, o mar abre, eu passo o mar, atrás de mim vêm os egípcios, ali é o Egito. Eles vêm todos dali, eles estão engolidos e eu vejo o Egito lá.
mas já não posso voltar para lá, porque Deus não abriu o mar, ao contrário. Então, o povo, quando sai do Egito, até podia ter saudades. E nós temos histórias. Eles dizem, que bom que era a carninha que eu comia lá, aqui é sempre a mesma coisa, lá comia carninha. Mas não podiam voltar, porque o mar os separava. Connosco não é diferente. O mar é vermelho, porque o sangue de Jesus é vermelho. Senão aquele mar não se chamava mar vermelho, chamava-se mar verde ou mar azul. Chama-se mar vermelho, porque quando Deus deu o nome às pessoas para aquele mar, Deus sabia que milhares de anos mais tarde, Jesus ia verter o seu sangue na cruz, e era importante nós percebermos que o mar vermelho é o mar que nos mostra a nossa mudança do Egito para a liberdade. Que aquele povo saiu da escravidão para a liberdade. E como nós... Foi ontem, não foi? Sim. Como nós ontem, no tempo de oração, declaramos, nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos do mundo. Não somos mais escravos daquilo que nos apoquentava. Nós hoje somos homens e mulheres que avançam para Deus, porque sabemos que somos filhos de Deus. E isso é o mais importante que há. E nós, como pecadores, quando fomos salvos pela graça, nos primeiros tempos até podíamos ter saudades do mundo. Mas hoje já não podemos ter. Se hoje temos saudades do mundo, hoje há alguma coisa errada na nossa vida. Se hoje temos saudades de coisas que nós fazíamos, algo está errado na nossa vida. E se tivermos saudades, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos afogar no mar. Porque nós vamos querer voltar para o mundo. Nós vamos querer voltar para aquilo que era errado. Mas o mar não vai abrir. Então nós vamos nos afogar no mundo. Porque se aquele povo tivesse dito assim, não, eu quero voltar para o Egito, eles iam morrer todos no mar. Portanto, quem quiser voltar hoje para o mundo vai morrer. Espiritualmente, pelo menos vai morrer. Portanto, hoje que nós sabemos que Cristo nos separou para Ele, hoje que nós sabemos que o Senhor verteu o seu sangue na cruz para termos vida eterna, para termos vida e vida em abundância, nós temos de tomar essa decisão de não queremos voltar mais para o Egito. Não queremos voltar mais para o mundo. Se de alguma forma no nosso coração está essa saudade a alguma coisa que nos prende, hoje nós temos de dizer ao Senhor, eu peço perdão, mas eu não quero mais isso. Eu não quero, porque se eu voltar lá, eu vou. E a verdade é que enquanto nós mantivermos os maus hábitos da vida passada, nós não avançamos. Até parece que sim, mas a gente dando um passo para a frente, damos dois para trás, ou damos dois para a frente e um para trás, é como quiser. Nós não avançamos. Então, o que é que te prende ao Egito? Há alguma coisa que te prende ao Egito? Há alguma coisa que te prende ao mundo? Há alguma coisa que no teu coração tu ainda digas, era tão bom assim, como eu gostava. Se há, hoje larga isso. No nome de Jesus, larga isso. Deixa isso para trás. Passa o mar vermelho de uma vez e deixa o passado ficar lá afogado. Deixa o passado ficar afogado para não te lembrares mais disso. O Senhor diz-nos, acho que é no livro de Miqueias, que o Senhor nos diz que Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar para que ninguém se lembre deles. Então, se Deus faz isso, nós temos que lançar o nosso pecado também, porque é que a gente quer trazer o miserável, o homem velho lá debaixo da água? Porque é que nós, quando nos batizamos, porque 4 parênteses, hoje é recorde. Porque é que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não está completo aquilo que nós temos que fazer enquanto não formos batizados. Porquê? Porque o batismo é o momento em que um homem ou uma mulher é imerso nas águas e volta à tona. E, espiritualmente falando, o batismo quer dizer que quando nós mergulhamos, ali fica o velho homem e a velha mulher. E aqui sai uma nova criatura. Foi isto que Filipe fez com o eunuco. E nem vamos discutir se o homem era um homem pecador ou não era pecador. Ele estava a ler a palavra de Deus, ele falou-lhe de Jesus, ele disse que acreditava, ele parou a carruagem e vamos batizar. Porquê? Porque era importante. Porque o batismo é um ato profético. O batismo é algo que estamos a fazer na terra, mas tem um significado nos céus poderoso. E quando nós dizemos que morremos para nós próprios, o batismo é o maior exemplo disso. É a forma como nós demonstramos a nós próprios que o nosso pecado fica lá. Claro que quando somos novos convertidos, mesmo assim, depois do batismo, por vezes as coisas não correm bem e falhamos. É natural, o Senhor sabe isso. Não é por aí que nós não podemos mais vir à presença do Pai, nem achar que somos indignos. A questão é que nós temos que perceber que quando nós deixamos o mundo, não podemos voltar para lá. Podemos ter falhas, mas desejo de voltar para lá quer dizer que o nosso coração não está pronto para o que Deus tem para nós. Temos que mudar mesmo isso na nossa vida. Temos que dizer ao Senhor, eu quero conquistar a terra prometida. Então qual é o primeiro passo? É deixar o mundo para trás, os hábitos do mundo, as conversas do mundo, as amizades do mundo. As amizades do mundo, e vocês, se
Sim, se elas fossem boas, não eram do mundo, estavam numa igreja comigo. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu agora vou deixar de falar com as pessoas aí fora? Não, mas não posso ter a vida social que eu tinha de antes. Se alguém achar que pode ter a vida social com pessoas do mundo que tinha anteriormente, eu lamento imenso, mas nunca vão conquistar a Terra Prometida. Não vão. Porque vamos continuar sempre a lembrar-nos do passado e vamos continuar sempre. E digo-vos uma coisa, é mais fácil um cristão ser influenciado por um não cristão que vive no mundo com tudo o que ele tenha, toda a carga espiritual negativa que ele tenha, do que um cristão trazer uma pessoa do mundo para cá. Porque não é o relacionamento que vai trazer alguém, é o nosso comportamento quando estamos com eles. Agora, se eu continuo a fazer as mesmas coisas, os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida, eu mudei em quê? Em nada. Estou a dizer que sim, até gosto muito de Jesus, mas não quero mudar nada. Então, se eu não quero mudar nada, eu não atravesso o Mar Vermelho. Mas se eu quero conquistar a Terra Prometida, o primeiro passo é atravessar o Mar Vermelho. E depois do Mar Vermelho, eu tenho o quê? Eu tenho o deserto. Não é? E a seguir ao deserto, eu tenho o Rio Jordão. Esta é a sequência. Profeticamente falando, eu não sei se isto vos lembra algo. Não sei se vos lembra o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Não sei se vos lembra. No pátio entrava qualquer um. No tabernáculo, não é? No pátio entrava o povo com os seus pecados. No pátio o povo ainda podia ter pecados. Trazia os animais para serem sacrificados. Mas aqui, era onde estava o Mar Vermelho, aqui, onde o sacerdote fazia os sacrifícios, aqui já não há pecado. Aqui já não há lembrança do passado. Aqui é antes pelo contrário. Eu quero esquecer, por isso é que eu trago o sacrifício. Aqui é onde eu sacrifico a minha carne. Antigamente eram os animais, hoje eu sacrifico a minha carne e a minha vontade para que Jesus possa viver em mim. Porque quando eu saio daqui, que simboliza o deserto, e vou para o Santo dos Santos, eu estou na Terra Prometida. O lugar, a Terra Prometida de um cristão é o Santo dos Santos. É o lugar onde estamos na presença de Deus todos os dias. É o lugar onde ouvimos Deus falar connosco. É o lugar onde falamos com Deus. É o lugar onde Deus nos dá a palavra para outros. É o lugar onde Deus nos diz, não faças mais assim. É o lugar onde Deus ganha um à vontade, permitam-me dizer isso, ganha um à vontade connosco que nos chama a atenção de coisas ínfimas. Essa roupa não, pá. Não, esse filme não. Quando nós estamos no Santo dos Santos, esta vontade com Deus flui. O Espírito Santo é aquele amigo em quem nós andamos de mão dada, de braço dado. E aquele amigo que nós contamos tudo para ele. Sabem como é aquele amigo que nós temos que contamos tudo para ele? E que ele nos diz, estás errado. Mas eu tinha razão. Estás errado. Mas eu, estás errado. E ele diz. E ele nos ajuda. Quando nós estamos nesta terra prometida, é isso que acontece connosco. E é isso que Deus espera de nós. O povo de Israel estava no deserto. Já tinha passado o Mar Vermelho. Vamos simbolizar o que era o Mar Vermelho. O povo de Israel já estava no deserto. Mas tinha saudades do Egito. Estava separado, já não via. Quer dizer, via lá muito longe. Não podiam voltar. Alguns até queriam. A Bíblia fala-nos 11 vezes que o povo teve saudades do Egito. Sabem porque é que fala 11? Porque se falasse 12, estava muito mal. Porque 12 é um número que simboliza governo. E governo é de Deus. E quem tem Deus não volta para o Egito. Por isso é que na Bíblia se fala 11 vezes que o povo tinha saudades do Egito. O Mar Vermelho fez Israel sair do Egito. Mas é o Rio Jordão que faz o povo entrar na Terra Prometida. E tem que sair. O deserto é o lugar da provação. O deserto é o lugar onde nós estamos a ser trabalhados. Porquê é que Jesus foi levado para o deserto? Pelo Espírito Santo. Okay? Durante 40 dias e 40 noites. Porquê é que Jesus não foi levado para um lugar que não fosse o deserto? Para uma casa de alguém? O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus, foi para a casa de Ananias, não foi? Ficou lá. Durante 3 dias. Porquê é que Jesus não foi para uma casa? Porquê é que foram 40 dias? Eu disse que não ia falar muito sobre 40, mas o número 40 na Bíblia normalmente tem a ver com provação, com preparação de alguém para alguma coisa. Jesus tinha que ser preparado. E o melhor lugar é o deserto. Porquê? Porque estamos a falar de um lugar santo. E Jesus é santo. E Jesus tinha que fazer um ministério onde ia mostrar o que era o Santo dos Santos, que era todos os dias a vida com ele. E Jesus tinha que mostrar ao mesmo tempo para o povo antigamente, o Mar Vermelho era ali, mas eu venho ao deserto para conquistar a Terra Prometida para vocês. Por isso é que Jesus teve 40 dias no deserto. Por isso é que é importante nós percebermos isso. Por isso é que é importante que o Rio Jordão a seguir fazia o povo entrar em Canaã, na Terra Prometida.
para nós podermos usufruir das bênçãos que Deus tem para nós, temos que sair do lugar da provação, do deserto, e entrar no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio que nos leva à terra prometida. Temos que deixar de viver no deserto. E enquanto nós tivermos saudades da vida passada, nós vamos ficar no deserto e não conseguimos avançar para conquistar a terra prometida. Sabes qual é uma característica de quem está no deserto? Uma característica de quem está no deserto é alguém que é inconstante na sua vida. Um dia está bom, no outro dia está mal. Esta semana é muito Deus, na semana que vem nem sei quem é Deus. Faço tudo contra a palavra de Deus. Ora está bem, ora está mal. E sabem quem é a culpa? É sempre de Deus. Nunca é da pessoa que está no deserto, é sempre de Deus. Temos que sair do deserto. Como é que eu posso sair do deserto? Primeira coisa que temos que fazer para sair do deserto é ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus sai do santo para o santíssimo. Quem tem comunhão com Deus sai do deserto para a terra prometida. Mas é ter comunhão de forma constante, como eu disse há pouquinho. É ter comunhão todos os dias na leitura da palavra. É ter comunhão todos os dias a falar com o Espírito Santo. É ter comunhão todos os dias a falar com Ele, a ouvir a voz dEle. Enquanto não vivermos essa vida constante, equilibrada e real, não saímos do deserto para a terra prometida. Agora vejam o que é. Pensem na seguinte situação. Estamos no deserto, ali está o mundo, o Egito. Nós não queremos ir para lá. Nós já nem olhamos para lá, não queremos. Tomamos essa decisão, amém? Tomamos a decisão, não voltamos mais para lá. Estamos aqui no deserto. Estamos ali a ver a terra prometida, mas não conseguimos chegar lá. Tem o Rio Jordão à nossa frente e eu não consigo passar. Porque eu não sou constante ao ponto de conseguir passar o Rio Jordão. Lembram-se que aqui há umas semanas fomos ministrados sobre Elias e Eliseu, não é? Eliseu principalmente. Lembram-se como é que começava? Eles atravessaram o Rio Jordão como? Nadaram? Uma ponte? A capa, não foi? Ele bateu com a capa nas águas e a água fez o quê? Abriram-se. Quem tem vida com Deus passa o Rio Jordão para a terra prometida. Por isso, nós temos de ter essa vida equilibrada, constante com Deus para chegarmos à terra prometida. Sabe o que é que acontece a quem fica no deserto? Morre lá. Todos os que chegaram à terra prometida construíram lá. Todos os que não chegaram à terra prometida foram o quê? Foi uma geração que andou 40 anos no deserto e morreu. Se nós ficarmos no deserto o tempo todo a pensar que Deus nos vai construir ali a estrada para a terra prometida, nós vamos morrer e não vamos ver a estrada para a terra prometida, porque Deus quer que a gente avance para a terra prometida. Nós temos que conquistar. O povo hebreu morreu fisicamente. Então nós morremos espiritualmente. Quando nós estamos muito tempo no deserto, o que é que acontece? Os problemas, as provações começam a ser maiores que a nossa fé. A nossa incredulidade começa a tomar conta de nós e voltamos ao início da pregação. Incredulidade traz inércia, incredulidade traz desobediência, incredulidade traz afastamento da presença de Deus. E isso é o que acontece. Os nossos sonhos morrem. Os nossos planos nunca acontecem. E depois vemos os planos dos outros todos a acontecer. Vemos toda a gente a chegar à terra prometida. E nós no deserto. E os outros de lá. Porquê? Porque eu não sou constante com Deus. Enquanto eu não for constante com Deus, eu vou estar no deserto. E deserto é lugar também de quê? De esterilidade. Deserto é lugar das coisas que não nascem. Deserto é lugar das coisas que só morrem. Porque o deserto é extremamente quente durante o dia e extremamente frio durante a noite. Por isso é que Deus tinha durante o dia uma nuvem para proteger o povo do sol e à noite essa nuvem era uma coluna de fogo para aquecer o povo. Porque Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós no deserto. Mas Deus prova-nos para que quer que a gente vá para a terra prometida. Na verdade, todos nós conhecemos muitos cristãos, conhecemos ou não conhecemos, que se habituaram a esta vida sem fruto, sem alcançar o que Deus tem e que vão vivendo daqueles clichês e daqueles chavões evangélicos. Deus provará. Deus sabe todas as coisas. Claro que sabe. Eu quando ouço, honestamente, querem que eu vos diga o que é que me apetece dizer quando ouço um cristão dizer que Deus sabe todas as coisas? Apetece-me dizer, e tu sabes o quê? Porque que Deus sabe, a gente já sabe, está escrito na Bíblia. Eu não preciso que ninguém me diga que Deus sabe todas as coisas, está na Bíblia. Eu não preciso que alguém me diga que Deus provará, está na Bíblia. O que quer saber é, e o que é que cada um de nós está a fazer para que o Deus que sabe todas as coisas nos ensine alguma coisa e a gente prover alguma coisa para nós e alcançarmos a terra prometida. O que é que estamos a fazer? Se calhar não estamos a fazer nada. Então nós temos que fazer alguma coisa para que isso possa mudar. Eu há pouquinho falei lembram-se que eu disse que o povo até houve uma altura que reclamou porque não comia a carne que comia lá no Egito. É uma verdade, porque quem vive no deserto só conhece um alimento, que é o maná. Deus não deixou faltar comida também ao povo.
Todos os dias vinha o maná dos céus, todos os dias eles comiam. Claro que é um alimento, mas é um alimento simples, é repetitivo. Quando eu entro na terra prometida, eu como uvas. Eu tenho mel, o mel que se fala na Bíblia, da terra que mana leite e mel, não é mel de abelhas, era mel de tâmaras. Na altura, as tâmaras, que é um fruto precioso, eles moíam e aquilo dava um mel doce, uma coisa maravilhosa. Se nunca provaram mel de tâmaras, se conseguirem comprar, é muito mais, é um sabor diferente do mel de abelha. O mel de abelha é bom, mas o de tâmaras é algo delicioso. Quem vive na terra prometida tem um alimento diferente todos os dias. Tem um alimento do céu na palavra de Deus, mas tem alimento também, que é a terra, os tais cachos de uvas gigantes, é preciso a gente transportar às costas. Quem está na terra prometida tem outras coisas. Temos uma família entregue ao Senhor. Quem está na terra prometida tem uma casa que serve ao Senhor. E esse é o maior fruto que nós podemos ter. É uma casa que serve ao Senhor. A terra prometida não simboliza riqueza. Se calhar se estivéssemos em algumas igrejas aí, coisas, ia já dizer que a terra prometida vai-nos dar carros, vai-nos dar casas, vai-nos dar aviões. A terra prometida não sei se vai dar ou não, mas o objetivo não é dar nada disso. O objetivo da terra prometida é conquistar o que Deus tem para mim. É que tu conquistares o que Deus tem para ti. Conquistares o propósito que Deus tem para ti. O sonho que Deus tem para ti, tu podes conquistar, tu viveres, tu servires ao Senhor a tua casa, servir ao Senhor a tua casa, construir uma história na rua onde tu moras, no prédio onde tu moras, na cidade onde tu moras, no país onde tu moras, construires algo que é o que Deus tem para ti. E isso é que é viver a terra prometida. Eu não quero ser um cristão que vive no deserto. Honestamente não quero. Não quer ser um cristão que vive do mesmo. Porque um cristão que só vive a dizer não, já não tem nada com o passado, mas não avance para o que Deus tem para mim. Isso é um cristão que não usufrui. Como eu disse há pouco, podemos ir para o céu na mesma? Sim. Mas Jesus disse-nos uma coisa maravilhosa. Jesus diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Abundância não é de material, não é de riquezas. Abundância de vida é aquilo que me faz ser realizado em Deus. Isso é que é abundância de vida. E eu só tenho isso na terra prometida. Uma coisa é nós sabermos aquilo que Deus nos pode dar. É ou não é? Todos nós sabemos aquilo que nos pode dar, que Deus nos pode dar, está na Bíblia. Outra coisa bem diferente é receber o que Deus nos pode dar. Eu prefiro receber aquilo que Deus me pode dar. A mim, à minha casa, à minha família, aos meus amigos, aos meus conhecidos, aos meus irmãos. Eu prefiro isso do que saber que Deus pode ter montes de coisas e eu não tenho nada. Quero receber as coisas de Deus. Eu quero poder alimentar com as coisas que Deus me dá. Uma coisa é eu saber as promessas que Deus tem. Outra coisa é eu receber as promessas que Deus tem para mim. É ou não é diferente? Se eu estiver no deserto, eu não recebo promessas. Se eu estiver na terra prometida, eu vou viver. Não vou receber, vou viver. E através da minha vida, os outros vão viver também. A minha realização como cristão na terra prometida não é eu ver-me bem. Não é eu ver a minha casa bem, os meus filhos a servir ao Senhor. Não é isso. Isso é uma parte. A parte mais importante da terra prometida é que através de mim outros alcançam a terra prometida. Através de mim outros vivem a terra prometida que Deus tem para eles. Esse tem que ser o nosso objetivo. Mas para nós entrarmos na terra prometida, nós temos que mudar. Nós temos que mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, as nossas atitudes. Não é Deus que vai mudar por tua causa nem pela minha causa. Deus não muda por nós. Nós é que temos que mudar para termos o melhor de Deus na nossa vida. Se alguém vos disse alguma vez que Deus pode mudar por nós, essa pessoa mente com quantos dentes tem, porque a Bíblia não nos diz isso. Deus não muda por nós. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus de amor que havia antigamente é o mesmo Deus de amor que há hoje. O mesmo Deus justo que havia antigamente é o mesmo Deus justo que há hoje e que vai ser sempre. Eu é que tenho que mudar, porque eu é que sou aquele que tem que ser à semelhança do varão perfeito, que é Jesus. Não é Jesus que vai ser à minha semelhança. Senão, nós estamos a inverter isto tudo, que é o que o mundo quer. E nós acharmos que tudo é aceitável por causa do amor que se tem. O amor quer dizer que eu não vou rejeitar ninguém, mas não quer dizer que eu vou aceitar aquilo que é errado. Nós temos que perceber as coisas, não é? Eu sei que hoje em dia o mundo nos quer convencer que temos que aceitar tudo, que o amor é isso. Não, isso não é amor. Isso é relaxo, isso é desleixo, isso é desconhecimento da palavra de Deus. Eu não aceito aquilo que é errado. Eu não aceito aquilo que é contra a palavra de Deus. Quer dizer, eu respeito, cada um faz o que quer, mas nunca vão ouvir da minha boca dizer que é correto. Não é correto, é contra a palavra de Deus. Então nós temos que falar a palavra de Deus porque eu quero que os que hoje não estão lá vão para a terra prometida como nós. Esse é o objetivo de vida de um cristão. Quando Jesus diz amar ao próximo como a nós mesmos, é o que é que eu posso ter de melhor? A terra prometida. Então é o que eu quero para o outro. O que é que aquele meu vizinho chato, mal disposto,
irritante, que não diz bom dia nem boa tarde no elevador, que está sempre a falar mal, que faz coisas erradas, o que é que eu desejo para ele? Ele vai para a terra prometida como eu. Esse tem que ser o nosso... Isso é que é o amar o próximo como a nós mesmos. Eu há bocadinho perguntei-te quais eram os inimigos que tu achavas que tinhas, quais eram os gigantes, e agora vou-te fazer outra pergunta. Vou-te fazer várias até. Depois disto tudo, acho que estamos todos preparados. Quais são as promessas que o Senhor te deu ao longo da tua vida? Que promessas o Senhor te deu? Qual é a paixão da tua vida? Aquilo que queima no coração. Qual é a paixão da tua vida? Estamos a falar de Deus, da nossa vida cristã. O que é que Deus te chamou para fazer? Se tu souberes responder a estas 3 perguntinhas, quais são as promessas que o Senhor te deu? Qual é a paixão da tua vida? E o que é que Deus te chamou para fazer? Tu sabes qual é a tua terra prometida. Precisas destas 3 respostas no teu coração para saberes qual é a tua terra prometida. E aí consegues perceber uma coisa. O que é que te impede de atravessar o Rio Jordão e chegar lá? Pode ser o medo da água, a profundidade da água, as ondas, pode ser N coisas. Mas aí tu vais perceber o que é que te impede de alcançar. Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos deixar definitivamente o deserto para trás. O mundo nós já deixámos, amém? Então hoje é o dia de nós deixarmos o deserto para trás. O que é que nós temos que fazer para deixar o deserto para trás? O que é que nós temos que fazer para atravessar o Rio Jordão? O que é que nós temos que fazer para ter essa coragem? O que é que nós temos que fazer para ter essa fé em Deus? Em primeiro lugar, que somos capazes de atravessar o Rio Jordão. Porque nós somos capazes, amém? E Elias e Eliseu fenderam as águas com a capa. Nós nem que seja a nado. De costas, de pés, do que é que seja, a rastejar lá embaixo, a gente consegue atravessar o Rio Jordão. E é lá, atrás do Rio Jordão, está a terra prometida. O que é que o Espírito Santo tem estado a falar contigo na ministração? Eu sei que está a falar comigo foi falando, eu não sou diferente. Por isso foi falando com cada um de nós. Foi-nos mostrando aquelas pequenas coisinhas que a gente tem que mudar. Então eu pedia para nós podermos ficar de pé, para terminarmos, para orarmos, para que Deus possa continuar a falar connosco, para que Deus nos possa ministrar, para que Deus possa tocar no teu coração, para que tu possas ouvir também aquilo que Deus tem para ti. Fecha os teus olhos e vai falando com o Senhor, vai orando com Ele. Eu sou apenas alguém que está aqui a fazer aquilo que Deus está a pedir para fazer, mas é contigo que o Espírito Santo quer falar, é comigo que Ele quer falar, é algo individual que o Senhor quer fazer connosco. O que te impede de alcançar a terra prometida? O que são esses gigantes? Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta hora, Deus. Te peço, Senhor Espírito Santo, mostra-lhes quais são os gigantes que os impedem verdadeiramente de alcançar aquilo que tu tens para eles, Senhor. Nós não podemos aceitar, meu Pai, que a gente saiba aquilo que tu tens para nós e que nós não possamos viver isso hoje. Deus, eu oro, Senhor, para que nós podemos viver aquilo que tu tens hoje para nós. Eu oro para que cada um entenda, Senhor, que já saímos do Mar Vermelho, já deixámos aquilo que não era teu, mas que hoje podemos ainda estar no deserto, Senhor, e nós queremos avançar para a terra prometida. Pai, eu oro para que possas dar a cada um dos meus irmãos a ousadia de Josué e Caleb, Pai, para eles não temerem, mas para eles avançarem. O Senhor quer te entregar algo poderoso hoje. Então recebe aquilo que Deus tem para ti. Recebe esse espírito de ousadia. Recebe essa fé. Não temas porque o Senhor te quer dar essa terra prometida. Não temas as dificuldades, não temas o que vão pensar de ti. Não te preocupes com aquilo que vão dizer de ti. Preocupa-te em pensar que Deus é contigo. E Deus te quer levar para algo diferente. Deus quer te levar para o lugar onde estás com Ele diariamente. Então o que é que te impede? É a disciplina de ler a palavra todos os dias? Muda, só dependes de ti, nem é preciso ter fé. É uma decisão, é uma escolha. O que é que precisas de entender a importância de ter um relacionamento diário com Deus? Não é preciso nenhum milagre de Deus, é uma decisão nossa, é uma decisão tua. Fala, Senhor Espírito Santo, com cada um dos meus irmãos, para entendermos a importância de ter relacionamento diário contigo. Senhor, no nome de Jesus eu te peço, se há alguma coisa nas nossas vidas, Deus, que neste momento nos faz pensar que não somos dignos de entrar na terra prometida, tira hoje isso de nós, meu Deus, para podermos ter essa liberdade de entrar na terra prometida, na terra que tu nos entregas hoje, Senhor. Deixa o Senhor ministrar-te, deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa o Espírito Santo mostrar-te a importância que tu tens para Ele.
Deixa o Espírito Santo falar contigo nesta manhã. O Senhor te diz que vai fazer frutificar. É porque é a terra que mana leite e mel. O Senhor não está a dizer que vais ficar rico. Está a dizer que o fruto do Espírito vai ser tão real na tua vida, na tua casa, que ninguém pode ficar indiferente. É isso que o Senhor te está a dizer. Quando o Senhor te diz que vai fazer pai de multidões, o Senhor está-te a dizer que vais ser como Josué e Caleb daqui a 200 anos, a 300 anos. Os teus descendentes vão saber o teu nome, porque foi através de ti que foi quebrado um ciclo de falta de fé, um ciclo de incredulidade, e é um ciclo de vitória e de conquista. Porque o lugar do deserto não é para o cristão, o lugar do deserto é para o camelo, o lugar do deserto é para o lacrau, o lugar do deserto é para os animais ferozes, o lugar do deserto é para as plantas que morrem. O crente, o cristão, nasceu para estar na terra prometida, para estar junto aos ribeiros de descanso. O cristão nasceu para estar nas águas tranquilas e dar o fruto na estação certa. É para isso que o Senhor te chama hoje. Vence os teus medos. Que o Senhor hoje te possa dar essa injeção de fé. Que o Senhor hoje te possa dar essa capacidade de seres um cristão que crê verdadeiramente nas promessas de Deus. Senhor, eu consagro a Ti, meu Pai. Consagro a Ti cada um destes elementos da ceia. Consagro o pão e o vinho, Senhor. Consagro o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus. Senhor, na terra prometida, nós podemos cear com Jesus. No deserto, nós vemos Jesus, mas não o alcançamos. Nós queremos Te alcançar, Senhor. Nós queremos ser dignos de dizer o Teu nome. Queremos estar na terra prometida, Senhor. Pai, eu oro declarando, Senhor, quando Jesus disse, dou-vos a minha carne, para que não vos falte o alimento, e o meu sangue também vos deixo, para que tenham a vida eterna. Não foi por acaso. Foi para nós podermos ser santificados e purificados cada vez que tomássemos a ceia. Como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, mas individualmente também. Então o que o Senhor diz na sua palavra é examine-se o homem a si mesmo, para ver se tem condições de tomar a sua ceia. Não sou eu que sei as condições. É o Senhor que diz na sua palavra. Que nós possamos examinar o nosso coração nesta hora. E que enquanto somos ministrados pelo louvor, os que entenderem que podem cear, possam vir e pegar na sua ceia para cearmos em conjunto. Amém. Nós tomamos o pão, Senhor, como Tu nos ensinaste, como o Senhor Jesus nos ensinou. E hoje declaramos que não queremos mais ficar no deserto. Nós queremos ter o pão da vida diariamente em nós. E para isso temos que ir para a terra prometida. Para isso temos que conquistar a terra prometida. Eu oro declarando, Senhor, que ao comermos este pão, nós avançamos, atravessamos o Rio Jordão e entramos na terra prometida. Profeticamente, nós declaramos que esse lugar é nosso, essa conquista é nossa. Amém. No nome de Jesus, podemos comer. Obrigado, Senhor. De igual modo, nós tomamos o sumo de uva, que simboliza o sangue que o Senhor Jesus verteu na cruz do Calvário. E nós declaramos não só que chegamos à terra prometida, nós declaramos que permanecemos na terra prometida. Permanecemos na terra que mana leite e mel, permanecemos na terra onde o Senhor vai realizar as promessas na nossa vida. Permanecemos na terra onde poderemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Permanecemos na terra para onde levaremos outros, através do nosso testemunho, do nosso exemplo, através da nossa luta, outros serão abençoados e outros chegarão à terra prometida, Senhor. Eu oro declarando que o sangue de Jesus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, guardando, purificando, porque esse sangue traz vida. Jesus dá-nos vida. Não só perdão dos pecados, mas vida. Então eu oro, Senhor,
para que possamos estar nessa terra prometida com vida, Senhor. É o que eu oro e declaro no nome santo de Jesus. Podemos beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, nós te apresentamos, meu Deus, o fruto do nosso trabalho, Senhor. Te apresentamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mas antes de eu apresentar isso, Senhor, eu quero te dizer que se tu de alguma forma achas que não és capaz, por alguma razão, de sozinho ir à terra prometida, então no final, se precisares que nós oremos por ti, nós oramos por ti aqui à frente, para que esse deserto seja vencido de uma vez por todas, para que o diabo não se fique a rir de ti, para que o diabo não se fique a rir dos teus filhos nem dos teus netos, mas pelo contrário, nós possamos celebrar a vitória no nome de Jesus. Pai, eu oro declarando, Senhor, que não faltará nem farinha na amassadeira, nem óleo na nossa botija, Deus, porque tu nos dás vida, tu nos levas para a terra prometida, mas tu também nos dás, Senhor, a abundância necessária para que nós possamos ter para nós e para abençoar aqueles que têm falta, Senhor. Eu oro declarando, Senhor, que nós seremos prósperos, multiplicaremos aquilo que nos dás, Deus, para que a viúva, para que o órfão, para que o necessitado tenha, Deus, e não lhe falte nada em casa, nem comida, nem medicamentos, nem roupa. Não lhe faltará nada, Senhor. É o que eu declaro no nome de Jesus. Porque a tua igreja foi criada para isso. Não foi criada para ser somente um lugar onde recebe a tua palavra e a tua presença, mas para levar a tua presença também através da ajuda ao necessitado. Eis-nos aqui, Senhor. Usa a nossa vida para ajudar quem precisa, Deus. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo seja com cada um de nós, não somente esta semana, não somente este mês, mas daqui em diante, na terra prometida, haja essa comunhão com o Espírito Santo todos os dias, ou até que o Senhor volte ou que nos recolha para perto dele. Amém. Tenha uma semana abençoada, tenha uma primavera que vai começar para a semana abençoada. Primavera é vida, primavera é crescimento, primavera é deixar de ter tristeza para ter alegria. Tenha uma primavera maravilhosa na presença de Deus. E lembra-te, sábado, das 3 às 7 da tarde, estamos aqui em 4 horas para adorar o Senhor. Amém? Tenha uma semana maravilhosa no nome de Jesus. Amém.